Olá, meu nome é Moisés Soares, eu sou hematologista da BP, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e hoje vamos continuar nosso hematodos nas séries plaquetas. Então, quais são as doenças que cursam com a diminuição da contagem das plaquetas? Então, antes disso, é importante a gente definir o que é plaqueta baixa, o que a gente chama de plaquetopenia. Então, uma contagem plaquetária baixa é quando você está abaixo de 150 mil por milímetro cúbico. Essa é a definição de plaqueta baixa. E quais são os sintomas associados com a queda das plaquetas, né, com plaqueta baixa? Principalmente sangramento de pele e mucosas. A gente pode ver na figura aí, então sangramentos de pele que tem vários tipos, na verdade, como está ilustrado aí as peteques, né, que são sangramentos pontiformes, né, em forma de pontos. Tem os hematomas, que são sangramentos mais extensos. Tem também as púrpuras, que não está na figura, mas podem acontecer, que são sangramentos menos extensos. E também, além do sangramento de pele, a queda das plaquetas pode cursar com sangramento de mucosa, né? Nossa mucosa oral, mucosa do nariz. Então, aí está na foto ilustrado um sangramento nasal, né, que a gente chama de epistaxe. Então, o principal sintoma da queda das plaquetas é sangramento de pele e mucosas, né? Mas em casos muito graves, quando você tem plaquetas muito baixas, né, que a gente chama de plaquetopenias profundas, podem ter sangramentos mais graves, principalmente sangramentos no sistema nervoso central, que é sangramentos cerebrais, hemorragias cerebrais, e sangramentos no trato gastrointestinal, como sangramento nas fezes, pode ser sangue vivo, sangue já escurecido, e também sangramentos na urina, né, que a gente chama de hematúria, né? Então, mas esses são casos mais graves quando a gente está associado com plaquetas muito mais baixas, né? E quais são as principais causas de queda das plaquetas, né, de plaqueta baixa? Na verdade, existem várias causas, realmente uma lista extensa, mas a principal causa, realmente a primeira da lista, é a falsa plaquetopenia, que na verdade é um distúrbio relacionado à coleta do exame, né? Então, principalmente o tubo que a gente coleta as plaquetas, às vezes tem uma substância que é chamada de EDTA, que na verdade é um anticoagulante para poder evitar que o sangue coagule no tubo. Às vezes pode fazer com que essas plaquetas se agreguem, formem grandes agregados e acaba reduzindo, na hora da leitura da máquina, né, do hemograma, reduzindo a contagem das plaquetas. Essa falsa plaquetopenia, na verdade, também pode ser chamada de plaquetopenia espúria ou pseudotrombocitopenia, né? E aí, nesses casos, o ideal é você recoletar o exame, recoletar o sangue com outra substância. Geralmente a gente usa o citrato, né, que é uma outra substância que tem em outro tubo, para poder não acontecer essa agregação das plaquetas e a queda das contagens na hora da leitura da máquina, né? Então, a principal causa, a primeira da lista, realmente é a falsa plaquetopenia, né? E as outras causas, na verdade, são várias, como eu falei. Então, são deficiências nutricionais, né, como deficiência de B12, de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, que são nutrientes, né, vitaminas que são essenciais para a produção das células na medula óssea. Também o uso de medicamentos, isso é muito comum, principalmente em pacientes hospitalizados, a gente vê muito isso. Como os diversos antibióticos, antifúngicos, os antidepressivos que são utilizados, são drogas que são bastante associadas com queda das plaquetas por toxicidade mesmo. Então tem um efeito tóxico direto na medula óssea, na produção dessas plaquetas pelos megacariócitos, né? As infecções, muito comum também, principalmente em pacientes hospitalizados, como quadros sépticos, né? A gente vê muito isso na UTI, né? Na unidade de terapia intensiva. Quadros sépticos graves, a dengue, a gente vê muito isso, né? Isso é uma coisa que é mais conhecida, né? Que a gente chama de a dengue que a gente chama de dengue hemorrágica, né? A dengue por si só pode dar plaqueta baixa, mas nos quadros hemorrágicos a plaqueta cai mais, né? Fica mais baixa. Então qualquer tipo de infecção mais séria pode fazer com que as plaquetas caiam, né? Então, existe uma condição específica, né, que faz com que as plaquetas caiam, que chama púrpura trombocitopênica imune, né, ou PTI, que é o termo que a gente usa mais comumente na prática médica, né? Então, essa doença, a gente vai falar um pouco mais para frente, vai descrever, mas é uma doença que é relativamente comum, principalmente em crianças, mulheres jovens, e a gente vai falar um pouco dela mais para frente. E também, que isso aí a gente entra já nas causas mais raras, né, que são as doenças próprias da medula óssea, né, primárias que a gente fala, né? Então são as doenças que nascem na medula óssea, como as leucemias,
os linfomas, o mieloma múltiplo, que é uma doença específica da medula, e também uma doença que é chamada de anemia plástica, né, que é quando você tem uma falência da medula, né, então a medula fica vazia. Então essas são causas mais raras, então, mas que devem estar no radar aí da investigação das plaquetas baixas, né. Falando um pouco então da PTI, né, que é essa doença que eu falei que é uma condição que é frequente muito na infância em mulheres jovens. Então, essa doença, na verdade, ela é o que acontece? Acontece uma produção de autoanticorpos contra as plaquetas. Então, o próprio organismo do paciente produz anticorpos contra as suas próprias plaquetas, né? E aí, obviamente, essas plaquetas vão ser destruídas pelo nosso sistema imunológico, né? Na verdade, existem algumas infecções que podem estar associadas com essa queda das plaquetas, né, para desenvolver esses anticorpos, né? Então, principalmente infecções virais, a gente vê muito isso na infância. Então, uma criança que está com uma dor de garganta, um resfriado, uma gripe, e semanas depois desenvolve essa condição, essa produção de anticorpos e a queda das plaquetas, né? Vacinas é muito comum também. A gente viu bastante isso durante a pandemia de Covid. Então, Covid-19, a gente viu que algumas vacinas têm uma associação com produção de autoanticorpos contra as plaquetas. E também tem os quadros idiopáticos, né? O que é idiopático? Quando não tem uma causa bem definida, não tem uma condição específica que leva à produção desses anticorpos, né? Então, como eu já falei antes, é uma doença que aparece bastante em crianças e em mulheres jovens, né? Então, tem quadros associados também com mulheres gestantes. E os sintomas, na verdade, a gente já comentou isso em outra aula, mas os sintomas são sangramentos. Então, sangramentos principalmente de pele e mucosa, né? Hematomas, petequias, que são sangramentos pontiformes na pele, sangramento do nariz, sangramento da boca, esses são os principais sintomas. E em casos graves podem aparecer sangramentos em outros locais que são mais nobres, como por exemplo, hemorragia no cérebro, uma hemorragia no intestino, sangramento na urina, que a gente chama de hematúria. Aí são quando as plaquetas estão realmente muito baixas. A gente costuma ver isso nessa doença, né? Plaquetas baixas muito profundas, né? E o tratamento dessa doença geralmente envolve o uso de corticoides em altas doses, né? Geralmente a gente usa prednisona mesmo, que é o corticoide mais comum, com doses altas por algumas semanas, e a gente vê nos casos que respondem, a plaqueta subir progressivamente, né? Nos casos que são resistentes ao uso do corticoide, a gente acaba indicando em uma boa parte dos pacientes a retirada do baço, né? Que o baço, nessa situação, né, quando você tem esses anticorpos circulando e se ligando nas plaquetas, ele acaba sendo um santuário, né? Ele acaba sendo o principal local de destruição das plaquetas. Então, acaba tirando o baço nos casos que são resistentes ao uso do corticoide, né? E também, uma causa importante de queda de plaquetas é a plaquetopenia, ou a plaqueta baixa, induzida por remédios, né, por medicamentos, né? Causa muito comum, a gente vê muito comumente pacientes que estão hospitalizados, que estão internados. Então, e uma coisa importante é que esse é um diagnóstico de exclusão, né? Então, a gente tem que excluir todas as outras causas que a gente já comentou para poder inferir que a queda das plaquetas é por causa de um remédio, né? Então, e uma coisa também interessante é que quando você suspende a droga que você está suspeitando, a plaqueta rapidamente ela volta ao normal, né? Após alguns dias, após algumas semanas, ela começa a retornar à normalidade. Então, aqui a gente pode ver uma tabela com os remédios que são mais comumente implicados com queda das plaquetas. Então, tem remédios aí que a gente usa muito comumente, que são muito difundidos, né? Por exemplo, furosemida, que é um diurético, heparina, que a gente usa muito, as penicilinas, que são antibióticos muito utilizados, né? Então, até o próprio álcool, etanol, pode estar associado com queda de plaquetas, né? Então, realmente, uma lista extensa. Então, a gente tem que sempre olhar o que o paciente está tomando, né? Então, não é só causas raras ou doenças que causam queda das plaquetas. Então, remédio também pode causar. Então, tem que sempre ver o que está sendo tomado, né? Uma causa muito comum que a gente vê em paciente, principalmente em UTI, né, em unidade de terapia intensiva e pacientes hospitalizados, é essa queda das plaquetas induzida pela heparina, que a gente chama de trombocitopenia induzida por heparina, ou HIT, que é a sigla em inglês, né? Então, a heparina, ela pode também fazer uma produção, pode induzir uma formação de anticorpos contra as plaquetas. Então, a gente acaba suspendendo a heparina nessas situações e usando outros anticoagulantes. Uma coisa interessante dessa doença
só uma curiosidade, é que apesar da plaqueta estar baixa, na verdade, nessa doença você tem um risco de trombose, né, de eventos trombóticos e não de sangramento, justamente porque esses anticorpos que são produzidos, induzidos pela heparina, eles acabam ativando as plaquetas e fazendo com que seja ativada também o sistema de coagulação, gerando trombose, né? Então é uma particularidade dessa condição. Então foi isso, muito obrigado. Então seguimos para o próximo episódio.